podcast. Hoje vamos começar o nosso primeiro podcast. E antes de mais nada, eu queria agradecer os nossos técnicos aqui, o Rafael, o Mike e o Gustavo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês estão fazendo parte de um projeto muito importante para a Imobiliária Atalaia. Então, Alessandro, eu queria agradecer os meninos aqui que deram uma ajuda fundamental aqui para o nosso podcast. Obrigado. E hoje nós vamos começar aqui com o nosso palestrante, o CEO aqui da Atalaia, o Alessandro, meu sócio. Obrigado, Alessandro. Obrigado a você, Robert. Nós vamos falar aqui um pouquinho do mercado imobiliário, vamos falar sobre financiamento imobiliário. E o Alessandro é responsável pelo financiamento da Atalaia. E aí, Alessandro, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho para os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos corretores, sobre a sua trajetória, a sua jornada de trabalho aqui no mercado imobiliário. Legal. Vamos lá. Eu sou Alessandro Taveira, sou corretor desde 2009. Comecei com lançamentos, depois fui para terceiros, depois veio a Atalaia, começou com aluguel e veio, por consequência dos terceiros, veio o financiamento. Onde a gente especializou e ganhou bastante experiência na compra, venda e aluguel de imóveis. Muito bom, Alessandro. Eu queria trazer algumas dúvidas, Alessandro, que todas as pessoas têm, inclusive os corretores. Nossos corretores têm dúvidas sobre o financiamento imobiliário, quanto eu posso financiar, qual o banco que faz, qual é o percentual, quanto eu preciso de renda. Então, vamos trazer algumas perguntas aqui para você contribuir aqui, tirando dúvidas, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos corretores. E uma dúvida que eu vejo que é muito recorrente aqui, Alessandro, é quanto eu posso financiar do imóvel? Qual é o percentual do financiamento, do valor do imóvel que eu posso financiar? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Robert, isso vem variando de acordo com o tempo. Já foi 10%, já foi 100%, já foi 80%, já foi 90%. Então vamos falar aqui dos terceiros, que é onde a gente mais atua. Robert, você pode financiar até 80% do valor do imóvel, em se tratando de terceiros. Existem condições especiais para imóveis novos, que chegam até 90% de financiamento, mas a gente, falando do que é mais usual, terceiro, 80% de cota de financiamento. Legal. Então você está me dizendo que o imóvel de 100 mil, o banco pode financiar até 80 mil reais. Em tese, sim. Existem umas variações, mas se for fazer tudo dentro da regra, esse é o jeito certo de fazer. Legal. Alessandro, e dentro de uma perspectiva de comprometimento de renda, qual o percentual que o cliente pode comprometer da sua renda bruta familiar? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Legal. Vamos falar de renda comprovada, né? O banco trabalha com renda comprovada. Então, com o seu Prolabore, né, a renda que você traz no seu imposto de renda. E se você for empresário, ou for MEI, ou até mesmo um autônomo, você precisa declarar essa renda, botar dentro do seu imposto de renda, né, no caso de você ser autônomo, e você pode comprometer entre 25% e 30% da sua renda, a renda familiar bruta. Então, o banco vai estudar seu score para entender essa variação dos 25% ao 30%, mas normalmente as pessoas conseguem, com certeza, o 25%. É usual. E quando você fala de renda familiar, a renda da esposa entra, do filho, do pai, como é que o banco entende isso como renda familiar? Bom, várias pessoas podem compor renda, né? O casal pode compor renda, se tiver um filho que tem renda formal, também pode compor renda, a mãe, o pai do casal. A gente tem que se atentar um pouquinho à idade da pessoa. Porque existe o seguro de vida que está embutido dentro do financiamento, que ele é de acordo com a idade da pessoa. Então, se a pessoa tiver uma idade muito avançada, por exemplo, a partir de 50 anos, a pessoa já não consegue mais atingir o potencial completo do financiamento, porque o banco entende que você vai viver até 80 anos. Entendi. Então, se você tem 50, você só vai ter mais 30 anos de financiamento. Então, o mais velho pode diminuir o tempo do financiamento, aumentando a parcela. Entendi. E ainda encarecendo um pouco o seguro de vida, porque ele é o mais velho, né, o seguro dele vai ter um seguro para cada um. Ele é o mais velho, vai ser mais caro. Entendi. E, Alessandro, tem uma outra dúvida também que é muito comum. As pessoas que hoje vivemos em um mundo moderno, onde as pessoas se unem sem o casamento formal. A pessoa que vive em união estável, ou que tem ou vive junto, ou namoram, podem compor renda? Podem comprar juntos um imóvel financiado? Eu posso comprar imóvel com você. Assim, a gente não precisa ter nenhuma relação
para você de parentesco ou de casamento para comprar imóvel com outra pessoa. É possível. Então, assim, é como se fossem dois sócios. Entendi, Cada um vai ter um percentual, e depois é uma sociedade. entendi. Então, a renda ela pode ser composta mesmo não sendo familiar. É isso, pode ser. Qualquer pessoa pode estar dentro de um financiamento. Não é comum, mas é possível. Já fizemos com filhos, com mãe, né? Até essa questão que você falou da união marital, né? Ela é muito comum. Né? Então, mas a Caixa ela não reconhece, por exemplo, a Caixa não reconhece a união estável como uma forma de casamento. São duas pessoas que compõem renda e Como compram sócio. imóvel. Ou a Caixa ou é divorciado, ou é casado, ou é viúvo. Essa outra forma de casamento, ela não admite como forma de casamento. É uma sociedade. Legal. Alessandro, e uma coisa também que a gente tem bastante dúvida, o cliente está comprando um imóvel e a avaliação do imóvel é diferente da avaliação do valor venal. O imóvel foi comprado por 1 milhão e a avaliação desse imóvel veio por 900 mil reais. Como é que compõe essa situação? O imóvel foi avaliado pelo banco por 900 mil reais. Como é que fica a situação dos percentuais? Vamos lá. O que conta para o financiamento é o que o engenheiro diz que o imóvel vale. Porque a Caixa contrata um engenheiro para avaliar o imóvel que ela vai comprar na alienação fiduciária. Então, a Caixa, nesse processo de alienação, o que ela faz? O imóvel está no nome da Caixa e você está lá dentro do processo. Quando você quitar, ele é seu. Isso está na lei de alienação fiduciária. Ou seja, se você está comprando um imóvel de 1 milhão, negociou com a pessoa 1 milhão e foi avaliado por 900 mil pelo banco, o banco vai financiar 80% dos 900 mil. Ou seja, ficou faltando 100, você vai ter que dar para o vendedor em dinheiro, em recursos próprios ou da forma que você puder dar. Então o banco não vai financiar 1 milhão. Na escritura, vai sair 1 milhão e o ITBI vai ser em cima de 1 milhão, que foi o valor venal do imóvel. Então, se o imóvel foi avaliado por 900 mil reais, o percentual de 80% é até 900 mil reais. Isso mesmo. Correto? Correto. Legal. E uma outra pergunta, Alessandro, que você acabou de falar sobre a capacidade de crédito ou junção de renda unifamiliar. Eu queria que deixasse um pouquinho mais claro sobre o percentual de comprometimento dessa renda. O que você deixou entender é que se um marido tem uma renda de 5 mil reais, a esposa tem uma renda de 5 mil reais bruta, essa junção, que se torna um valor nominal de 10 mil reais, ele pode comprometer até que percentual da renda dos dois? Boa pergunta, Robert. É o seguinte, você pode comprometer entre 25% e 30%. Essa é uma conta mundial, que a pessoa pode se comprometer com a residência entre 25% e 30%, sendo que depende do score, do trabalho que ela tem, do tipo de emprego, o banco vai mensurar qual é o crédito do 25% ao 30%, de acordo com esses índices essas coisas que eu falei agora, que é o score, como ela vem levando a vida dela financeira, e isso vai influenciar, mas 25% é certeza, é como se fosse o mínimo. Alessandro, quando você fala assim de comprometimento, você me traz uma informação de que se eu tiver um carro financiado, por exemplo, e quero comprar um imóvel, esses 25% de comprometimento, esse financiamento do automóvel que eu já tenho hoje pessoalmente, ele compromete nesse percentual? Ele pode comprometer. Dificilmente se você estiver comprando um imóvel que esteja em cima do valor, exatamente, está usando 100% da sua capacidade, e dos 20% você tem que dar para o proprietário que está te vendendo o imóvel, com certeza empréstimos vão contar, financiamentos de carro também vão ali atrapalhar um pouco o seu crédito. Então você não vai conseguir os 30% com certeza. Então, trazendo em números aqui, esses percentuais, nós simulamos aqui um casal que tem uma renda unifamiliar de 10 mil reais, ele pode ter de comprometimento de renda 30%, então 3 mil reais, correto? Sim. E se ele tiver um financiamento do automóvel dele de R$1.000 e a parcela prevista de R$2.000, então essa conta fecha. Fecha, mas olha só, o banco, teoricamente, o banco não é obrigado, porque acontece muitas vezes a gente vai fazer uma aprovação e ela fica condicionada. Por que é condicionada? Eu pedi uma parcela de 3 mil, o banco me deu só 2 mil. Certo. Porque ele está avaliando que a pessoa, pela vida que ela tem, ela está comprometida com outras situações, que ela não vai conseguir pagar uma parcela a mais
que R$2.000. Ela fez essa análise do mercado e entendeu que são dados públicos. Perfeito. É uma perspectiva. Isso. Não é uma informação absoluta, porque pode ter variações. Tem variações. Né? Maravilha. Alessandro, essas informações elas são muito relevantes para o mercado, para as pessoas que buscam fazer um financiamento. E dentro desse mesmo olhar, Alessandro, que são coisas que aparecem muito no mercado, o corretor está ali num processo de atendimento, né? E aí ele vai... toma a informação do cliente que ele precisa financiar o imóvel e o cliente dá aquelas primeiras informações, estou querendo financiar e eu gostaria de pagar uma parcela de R$3.000. Existe um cálculo que a gente poderia contribuir aqui para os nossos corretores, para os nossos amigos e parceiros corretores, que ele traria uma informação já automática ali dentro dessas informações que você nos trouxe aqui. Eu quero financiar R$3.000 ou R$300.000, qual seria uma parcela? Como é que a gente poderia contribuir isso? Robert, é o seguinte, é uma boa pergunta e pode ser muito utilizada no atendimento. Eu sempre utilizei essa conta. Variando aí de 9% a 10% a taxa, que é o que está se praticando hoje, o corretor pode fazer uma conta de 1%. Por exemplo, quer uma parcela de R$3.000, vai conseguir financiar R$300.000. Certo. É muito simples. 1% certo. É muito fácil. 400.000, 4.000. 500.000, 5.000 de parcela. Então, assim, é uma coisa que você consegue agregar no seu atendimento, dar uma informação express, depois você vai confirmar, ela não vai variar muito. Porque tem umas variações depois para cada cliente, né? Se ele está contratando com o FGTS, então, assim, invariavelmente vai ter uma modificação, mas esse dado vai sempre parecer com a realidade. Então, ele pode usar e fala assim, mais ou menos, depois ele vai lá no portal e faz a simulação. Tem avaliação pessoal. Tem avaliação pessoal. Então você me disse assim, Alessandro, utilizando o mesmo número que a gente considerou aqui, o imóvel de 1 milhão, o cliente quer comprar um imóvel de 1 milhão. Ele perguntando para você que ele vai financiar 80%, isso significa que ele vai financiar R$800.000. Isso. Bom, aí ele vai falar qual é o número da minha parcela, qual o valor da minha parcela. Você vai fazer uma matemática, assim que eu entendi, você vai fazer uma matemática de 1% sobre aquele valor financiado, entendendo como você já deixou aqui, e 20% daquele imóvel não é financiável. Isso. Então ele só pode financiar 800.000. Isso. Sendo que essa parcela de 800.000 a 1%, ela vai dar 8.000 de parcela. Isso mesmo. Aí vamos completar aqui. Se ele tem uma parcela de 800.000, quanto ele precisa ganhar? Na verdade, ele tem uma parcela de 8.000, né, para financiar 800. Familiar, ele teria que ter aproximadamente uma renda de entre 24 e 30 mil. Ele também tem que se preocupar com isso. Está mostrando para o cliente, se no atendimento ele conseguir identificar a profissão ou qual é a renda que eles têm, né, ele vai ter que ter, olha, às vezes não é o imóvel para o cliente. Ou às vezes ele pode até um pouco mais. Nessa conversa, o corretor tem que identificar qual é o melhor produto também, que às vezes, como o cliente às vezes não sabe de nada, ele está vendo um imóvel de 1 milhão, tem 500.000, vamos supor, mas não tem a renda para pagar uma parcela de R$5.000. Ele pode ter um dinheiro, ele pode ter uma herança, ele pode ter vendido um outro imóvel. Isso tem que ser avaliado no atendimento. Acho que para o melhor atendimento tem que ter uma boa conversa e naquele primeiro encontro ser falado isso. Então, se o cliente, a esposa tiver uma renda de 10, 12 mil reais, o marido tiver uma renda de 12 mil reais também, 24, 25 mil reais, ele tem capacidade de financiamento, teoricamente, muito próximo de uma parcela de 8 mil reais, não é isso? Sim, muito próximo. Maravilha. Isso facilita o entendimento ali, tanto para o proprietário, para o comprador, né, o possível comprador, porque ele vai analisar, tem uma renda de 24 mil reais, os dois, então eu tenho uma capacidade de comprometimento de renda até 800 mil reais. Sim, isso facilita bastante, né? Facilita porque bastante. O corretor, na hora do atendimento, que ele está ali entendendo a necessidade do cliente, né? Do cliente que está buscando um imóvel, com algumas informações ele consegue dar um panorama básico ali para o cliente, se ele pode comprar ou não, né? É claro, eu acho que ele vai identificar o melhor produto nessa conversa.
Vai ter uma conversa com o cliente a respeito da parte financeira e às vezes ele vai focar num produto parecido com aquele que ele foi chamado para ir, ou vai subir ou vai descer o patamar financeiro para melhor atender o cliente, com a realidade do cliente que ele vai apresentar Vai ali. adequar a capacidade de compra dele com a necessidade e o que ele precisa, né? Isso mesmo. Muito bom, cara. Alessandro, essas informações sobre financiamento, elas podem ser tomadas no portal dos bancos? Como é que o corretor pode fazer uma simulação? Ou ele realmente deve procurar um correspondente bancário para fazer esse processo e fazer uma análise do crédito, do financiamento? Olha, se eu fosse o corretor que estivesse atendendo, eu faria uma simulação antes de atender. Faz uma simulação no portal para ter a exata realidade do que vai acontecer. Porém, às vezes é muito rápido, não dá tempo de fazer isso. Ele pode ir no portal, fazer a consulta e, para avançar, ele busca o correspondente para fazer a aprovação, para pegar documentos, né? Então, a priori, acho que ele deve fazer no portal. Ele faz a simulação dele para ele ter propriedade no que ele está falando. Ele confirma. Ele não falou lá, fez aquela conta de cabeça? Quando ele chegar no escritório, quando chegar na imobiliária, ele faz a consulta, olha, acabei de fazer aqui a simulação e sua parcela é exatamente essa. E vai confirmar o que ele falou. Muito próximo daquele valor que ele já tinha dito. Excelente, Alessandro. Essas informações, elas trazem claridade, sim, para o corretor, né, que está fazendo, que a gente vê isso muito na prática. O processo de negociação está avançando e o corretor não conseguiu entender a capacidade de compra do cliente. Né? Verdade. E aí você vai levando o cliente com uma perspectiva de uma possível compra, sendo que essa compra ela não é viável, porque há tanto a renda do cliente, ou sim o comprometimento de renda do cliente, ou o sinal dele não é capaz de suprir esses 20%, né? Ou a renda está um pouco acima daquilo que ele pode comprar, e isso inviabiliza o negócio, né? Com certeza. Agora você me falou uma coisa que fez eu lembrar de uma outra coisa. Que é a entrada. Eu acho que o que muitas vezes inviabiliza um negócio é a entrada. E a gente tem aí alguns clientes que vêm do regime CLT que tem o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse FGTS pode ajudar bastante na compra, na aquisição do imóvel. Ah, legal. Então você está me dizendo, Alessandro, que se o cliente não tiver o dinheiro em espécie e tiver esse valor desses 20%, em FGTS, ele pode comprar o imóvel? Pode comprar. Por exemplo, esse mesmo cliente hipotético de 1 milhão, sim, ele vai poder financiar os 8 mil, aí ele não tem nada. Ele não tem espécie. Não tem espécie. Porém, ele tem 200 mil em FGTS. Ele e a esposa juntos. Certo. Ele pode usar esse FGTS como entrada. Porque ele não vai entrar em dinheiro imediatamente para a pessoa que está vendendo. Então tem que ser um acordo entre vendedor e comprador. O vendedor entender que é um dinheiro que vem de FGTS, que ele não vai ter sinal, ele vai ter 10 mil, alguma coisa só para amarrar o negócio, mas esse dinheiro conta como esses 20%, é um dinheiro, ele é dinheiro que não está no poder do trabalhador, mas ele está na conta que pode ser passado direto para o vendedor como dinheiro. Independente do percentual, Alessandro, se um tiver 80 mil, outro tiver 120 mil, posso juntar os dois? Pode juntar os dois. E eu faço pagamento como se fosse os 20% de entrada. São os 20%. Existem condições de uso de FGTS. Não sei se é o momento de falar sobre isso, mas, por exemplo, esse imóvel que está sendo adquirido, ele não pode ter um período de carência do uso de novo para uma outra pessoa de FGTS. Por exemplo, a pessoa comprou o imóvel usando o FGTS na aquisição. Certo. E aí quis vender 2 anos depois. A pessoa que está comprando não pode adquirir o imóvel usando o FGTS também para aquisição. É um impeditivo, é uma regra do FGTS. O Conselho criou e tem que seguir. Tem prazo isso, Alessandro? Tem. Para aquisição com aquisição são 3 anos. Se eu quiser adquirir um imóvel com o uso do FGTS e você tiver comprado o imóvel antes desse prazo, não pode. Se eu comprei para comprar o FGTS, não pode. Porém, uma coisa que é muito confusa, que as pessoas confundem muito. Se você tinha FGTS, usou na aquisição, aí passou 4 anos, você usou o FGTS para fazer a amortização. Certo. A amortização não tem prazo. Ah, legal. A amortização não conta porque ela não fica averbada. É muito confuso. É muito confuso. As pessoas utilizam o FGTS para abater o saldo devedor do teu financiamento,
e eles confundem se isso pode ser impeditivo para aquisição de um FGTS. Não é impeditivo, porque se você olhar na matrícula do imóvel, quando você compra o imóvel com o FGTS, aparece lá, adquirido com fundos oriundos do FGTS. Fica no gravame do imóvel, é ali que vê que não pode usar. Né? Quem é que vai controlar isso? A matrícula do imóvel. Porém, quando você paga adianta uma parcela, nada fica marcado na matrícula. Nem tem controle. Então não tem controle porque não precisa. Legal. Bom, Alessandro, eu queria agradecer aqui você. Eu acho que foi esclarecedor aqui. Várias dúvidas que são dúvidas comuns, né? Tanto para corretores, tanto para proprietários, vendedores ou compradores. E eu queria te agradecer por essa explanação aqui rica de informação e dizer para você que aqui nós vamos trazer muitos outros assuntos e gostaria muito da sua presença. Obrigado, Robert. É uma honra ter participado desse primeiro capítulo aí do AtaCast. E espero poder contribuir aí mais vezes para essa produção. Maravilha, tamo junto. Obrigado. Um abraço.